Fala galera, sejam bem-vindos a mais uma análise aí pro canal. E hoje eu vou estar trazendo aí uma visão do que eu acredito aí por euro-dólar. Acabei ficando meio sumido essas últimas semanas aí, né? Acabei não operando muito, então acabei não postando nada. Tô voltando com mais frequência, né? Tentar postar pelo menos 2 vídeos por semana, né? E aí com o tempo a gente vai melhorando a questão da frequência e o conteúdo, beleza? Bom, o mercado ele tocou naquela região de demanda semanal que nós tínhamos marcado anteriormente, tocou nessa região, reagiu. Se a gente reparar aqui o que o mercado fez, ele inverte aqui, quebra a estrutura, falha na quebra desse topo, né? Não consegue quebrar esse topo, inverte, expande, retrai, quebra a estrutura. Então a gente tem mínima, máxima, semanal, em cima de um ponto de demanda anterior que ocasionou todo esse movimento aqui, toda essa onda aqui pra cima, entendeu? Se você reparar aqui, ele parou exatamente no ponto de oferta, que era um ponto de oferta extremo. Ele tocou lá, parou, começou a inverter as estruturas e retomou para a tendência de queda. Agora ele está num ponto de demanda muito forte, tem tudo para acontecer essa possibilidade aqui, né? Lógico que isso aqui é uma situação macro, né? Não tem como a gente saber se realmente vai acontecer isso. Mas que era uma região importante, era. Porque ele chegou aqui e ele reagiu. Então, porque se não fosse uma região importante, ele ia passar batido aqui. Entendeu? Ele ia simplesmente passar dessa região aqui. E não iria respeitar, como ele respeitou. Vamos vir aqui Vamos ver nos 5 minutos ver como é que foi a reação dessa região aqui. Então já conseguimos perceber, né, que o mercado ele quebra estrutura, retrai, quebra estrutura, inverte nesse ponto aqui. Região de demanda, estaria procurando alguma coisa, seria essa daqui, ó. E acabou que ele não buscou, né? E tem uma decision aqui, né? Mais alta aqui. São duas regiões que poderia acontecer do preço. Lá no M1, o supermercado chegasse nessas regiões. Se no M1, como ele já tinha invertido nos 5 minutos, como era uma região de demanda semanal, de espera no mínimo inverter os 5. Seria interessante, né? Se a partir desse ponto aqui, quando ele começou a formar esses fundos iguais aqui, ele viesse buscar essa região aqui e lá no minuto ele nos desse uma inversão. Poderia acontecer uma operação, né? Mesma coisa aqui embaixo. Essa região de baixo aqui é mais forte que a de cima, né? Que é uma região extrema. Acabou que não aconteceu, o mercado disparou. Aí o que aconteceu aqui? O mercado quebra essa região. Aonde foi o início do movimento, o início desse movimento que quebrou essa estrutura? Foi esse aqui. Então essa daqui é a nossa mínima, essa daqui seria a nossa mínima, essa daqui seria a nossa máxima. A gente tinha aqui um ponto de demanda a ser testado. Ele testa e volta a subir. Eu não sei se no M1 ele deu entrada aqui, acho que não. Provavelmente não. Teria que ver, mas quase certeza que não. Então, essa compra aqui, por exemplo, o único cara que conseguiu pegar é o cara que estava operando no M5, né? Então, ele traçaria a caixinha dele aqui, né? De demanda. Compra. Bota um stopzinho abaixo dessas mínimas aqui. Alvo lá pra cima. Mas isso aqui já passou, né? Então, é só pra mostrar o que poderia ter sido feito, né? E no M1 seria melhor, né? Porque aí tu conseguiria pegar um stop mais curto. Mas nem sempre o M1 vai te deixar entrar, entendeu? Tem casos que às vezes vale a pena arriscar uma operação no risco, né? No risk entry. Vamos ir por 4 horas aqui agora. Bom, diário. Passei toda aquela visão semanal para vocês. Agora vamos vir pro diário. Ele está em zona descontável, né? Do range. A mínima e a máxima do diário coincide com a mínima e a máxima do semanal. Eu encontrei esses 2 pontos de oferta que eu vou ficar de olho no diário. Se acontecer alguma coisa aqui, pode ser que dê operação. E acima da estrutura tem essa imbalance que ainda não foi completamente preenchida e tem uma regiãozinha de oferta lá em cima, certo? Deixei marcada ela ali, mas provavelmente a gente não vai utilizar ela, né? A não ser que o preço
consoma todas essas regiões aqui. E aqui em cima ele quebre essa estrutura aqui, né? Ele poderia tocar nessa região, fazer um pullback para tomar, né? E aí a gente teria nova mínima, nova máxima, nova mínima, nova máxima, e assim a tendência reverteria. Então a expectativa de movimento do diário, ele já iniciou um pullback, né? Então tem até essa região de oferta que ele pode buscar e aquela lá em cima, né, que é a região extrema, certo? São potenciais regiões para vender. 4 horas, a minha leitura das estruturas é a seguinte. Eu não marquei tudo aqui para não ficar tão poluído, tá? Aqui o mercado ele quebra a estrutura, ele nos dá nossa mínima, nossa máxima. Aí ele quebra de novo, mínima, máxima. Ele quebra de novo, máxima, mínima. Aí ele quebra de novo. E aí se você separar, ele já estava fazendo subestruturas. Então ele já tinha quebrado uma subestrutura aqui. Ele bate, retrai, e aí ele quebra. Aonde foi o início de toda essa onda? A partir desse cara aqui. Então esse cara aqui é minha máxima. Esse cara aqui é minha mínima da estrutura de 4 horas. Normalmente nessa questão da análise das estruturas, esse negócio das estruturas é um negócio meio subjetivo, né? Tem gente que interpreta de uma maneira, tem gente que interpreta de outra. Eu utilizo muito tempo, fator tempo, né? Então se o preço vamos supor que ele anda assim, ó. Ele fica muito, ele tava andando assim, fez um pullbackzinho e aí ele começou a fazer, ficou um tempão aqui andando assim. Eu considero isso aqui um pullback, entendeu? Isso aqui eu não considero um pullback, entendeu? Essa correção curta aqui. Eu considero subestruturas, entendeu? O outro fator que eu utilizo, preço. Então, se comparado aos outros, deixa eu fazer aqui do lado. Se comparado aos outros movimentos, esse pullback for maior que os zigue-zagues anteriores e quebrar o fundo, eu considero uma quebra de estrutura, certo? Esses são os dois critérios que eu tô sempre olhando, entendeu? Pra mim me situar nessa questão das estruturas, pra não ficar um negócio subjetivo, entendeu? Mas enfim, entendeu? Tem gente que interpreta de um jeito, tem gente que interpreta de outro, entendeu? Acho que essa é a única parte que se torna um pouco subjetiva nesse estilo de trade, né? A questão das estruturas, entendeu? A tua interpretação das estruturas, entendeu? Tem gente que, tipo, considera, tipo, essas correçãozinhas curtas, entendeu? Tipo, estrutura, entendeu? Tipo, tem gente que segue assim. Eu gosto de, tipo, movimentos mais bem informados e que demandam, se não acontecer um movimento muito bem informado, tem que ser um movimento que tenha mais tempo que as correções anteriores. Então, é uma regrinha aí duas regrinhas aí que eu aplico, beleza? Bom, 4 horas tem essa região de oferta, tem essa imbalance, certo? São regiões potenciais. Se a gente reparar aqui, ó, ele deixou máximas iguais. Então o que pode acontecer aqui? Ele capturar essa máxima e jogar para baixo, né? Capturar essas duas máximas aqui. De todo mundo que vendeu aqui, o stop dessas pessoas está tudo aqui, né? Então você aprende lá no operando o price action, né? Que quando rompe fundo, você tem que vender. Quando ele volta nessa região aqui, ele já voltou uma vez, ó. E aí a pessoa vende aqui na perca desse candle aqui. O stop dela tá aqui. Se ela vendeu na perca desse candle aqui, ela tomou uma aqui, né? Estão falando uma visão mais de acho que dá pra falar de swing, né? Tipo, estão operando um gráfico de 4 horas. Swing. Então, se o cara foi esperto, né, colocou um stop mais protegido, digamos assim,
Ele vendeu na perca desse padrão de candle aqui. Ao invés de colocar o stop muito colado aqui, ele protegeu mais acima. E pode ser exatamente esse stop que o mercado pode buscar, entendeu? Para depois talvez cair. Isso olhando 4 horas, tá? Mas enfim. Bom, o mercado tá nesse movimento de correção, né? Tá em pullback no diário, pullback no 4 horas, pullback semanal. Certo? Tocou numa região de demanda importante aqui. Tem essa região de oferta que pode ser testado. Tem topos iguais, certo? Que podem ser consumidos. Tem uma linha de tendência aqui que pode ser consumida. Ele quebra aqui, ele inverte. Tem uma mudança de caráter aqui interna, certo? Ele inverte o interno aqui. Ele quebra uma subestrutura aqui, o que nos traz uma validação desses pontos aqui, né? Pra gente tentar comprar. Só que eu não marquei pelo 4 horas, porque senão ficaria muito grande, né? Eu identifiquei pontos no 15 de toda essa onda que foi criada. Então tem uma regiãozinha aqui, tem essa imbalance abaixo dessa mínima da estrutura do 15 minutos. Tem essa região de demanda e tem essa daqui, tá? Então, se for analisar as estruturas do 15, a gente inverte. A gente já vinha em subestruturas. A gente tem duas regiõezinhas de oferta que podem pintar alguma reação aí no 1 minuto. Perigoso comprar aqui por causa da linha de tendência. Então ele pode chegar aqui, tocar, reagir de forma fraca, né? Capturar toda essa linha de tendência. E aí talvez desse ponto pintar alguma coisa, entendeu? Ou desse ponto. Se a gente for analisar o interno, o que aconteceu aqui no interno? Se a gente for analisar os 5 minutos, ele inverteu aqui, né? Teve a primeira mudança aqui, quebra de subestrutura, o que nos traz uma validação dessa região de demanda. Ele tinha uma região de oferta aqui anterior, então essa região de oferta foi consumida por essa região de demanda. Então no 5, a minha leitura das estruturas é essa: máxima, mínima. Então nessa região aqui, quem sabe no 1 minuto possa pintar alguma coisa. Se pintasse essa compra aí, o alvo potencial seria aqui, né? Mas essa compra aqui eu não vou passar porque eu vou acabar postando e já tá bem próximo, né? De tocar na região, mas é uma situação que pode acontecer, tá? Aqui seria as regiões pra gente estar vendendo, né? Se pintasse confirmação. Então, mas aqui sim, se pintasse uma compra, daria para arriscar uma compra até esse alvo aqui. Então é isso, minha visão aí pro Eurodólar. Vamos ver como é que ele vai reagir. Então 4 horas diário, semanal, pullback. Então se 4 horas diário, semanal, pullback estão em pullback, eu tenho possibilidade de pegar boas compras, né? Porque o mercado pode ir atrás desses pontos aqui de cima, para capturar essas regiões aqui, para buscar regiões maiores. Só que tem que analisar que o 15 está em queda. O 15 teve uma inversão aqui, né? Então pode ser que ele não capture essa região ali, né? Mas tem tudo para acontecer aí, entendeu? Pera aí que eu acho que eu me confundi aqui uma coisa. Deixa eu só ver aqui se teve fechamento, né? Não, ele não fechou nessa. Ele não teve fechamento. Então anula essa questão aqui da estrutura. Mínima, máxima. Agora que eu fui ver, cara. Mínima, máxima. Ele teve um dos critérios, né? Tempo e movimento, certo? Só que ele não quebrou, né, no fechamento essa máxima aqui. Então,
eu não posso considerar aqui uma mínima. Não é um ponto, aqui não é um ponto estrutural, é um ponto de decisão. Só que se a gente analisar aqui, essa região de oferta foi consumida por essa região de demanda. Então sim, pode ser uma operação válida, certo? E também teria aqui embaixo uma região mais forte, né? Para tentar comprar. Então essas inversões aqui são subestruturas. Então esses pontos aqui pode pintar alguma coisa aí. Vamos ver como é que o mercado reage nessas regiões. Vou até marcar ela aqui, deixar marcadinho. Arriscado comprar aqui embaixo, né? Porque estaria próximo dessa linha de tendência aqui. Olha, se for analisar aqui o passado, ele parou exatamente nesse cara aqui, ó. Nesse bloco de ordem. Decision, né? Essa região de decisão. Toca, sobe. Se tivesse fechamento aqui, eu estaria considerando essa daqui a minha mínima M5, essa aqui minha máxima, mas não teve. Foi só pavio. Então não consideramos. Bom, é isso, beleza? Espero que essa análise possa ter acrescentado aí nos conhecimentos de vocês. E boa semana aí pra vocês, boas operações. É isso aí, tamo junto. Valeu, fui.